Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos a Deus, e é preciso que agradeçamos de uma forma muito especial por aqui nos encontrarmos matriculados mais uma vez nesta escola bendita, neste educandário das almas, que é o planeta Terra. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo nosso Senhor, em nome dos Espíritos amigos, aos quais nos dirigimos fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez, felizes por mais esta oportunidade, agradecidos a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, pelo amparo, pela sustentação. Então hoje refletiremos com base na questão de número 402. Questão 402 que se encontra no capítulo 8º, que tem como título Emancipação da Alma. Estamos conversando, estamos estudando acerca do sono e os sonhos. E esta questão 402 é mais um estudo sistematizado da doutrina espírita em nome do Cristo nosso Senhor. Então a questão 402, ela tem uma resposta e comentários de Kardec, resposta dos espíritos superiores, acrescida de comentários de Kardec, bastante extensos, tanto a resposta quanto os comentários de Kardec. Então realizaremos este estudo da questão 402 em 2 encontros. Hoje iniciaremos os estudos desta questão 402 e concluiremos no nosso próximo encontro. Então a questão 402 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Então assim Kardec quis saber dos espíritos amigos de que forma nós podemos ou devemos apreciar ou enxergar a liberdade do espírito, a nossa liberdade parcial durante o sono do corpo físico. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando a nossa irmã Nilza Paixão, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, abraçando também o nosso irmão Rodrigo Rodrigues. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo nosso Senhor. Então, voltando ao questionamento formulado por Kardec, nesta questão 402, como podemos apreciar ou enxergar ou classificar a liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos amigos começam a resposta a Kardec e a todos nós, falando em verdade acerca dos sonhos. Então eles falam da seguinte maneira: pelos sonhos, crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades
do que na vigília. Então, pelos sonhos ou pelo sono, ou durante o sono do corpo físico, durante o descanso do corpo físico, o espírito ganha a sua liberdade parcial ou uma liberdade maior, e neste momento ele dispõe de faculdades mais amplas ou mais ampliadas do que durante a vigília, ou seja, durante o período em que o corpo físico está em atividade. Então é por isso que aqui eles nos falam: crede durante o sono ou durante os sonhos, enquanto o corpo repousa, conforme já vimos em estudo anterior, que a alma jamais está inativa, ela sempre está em atividade, apenas o corpo físico repousa, e enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais liberdade do que durante o período de vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Então, durante o sono do corpo físico, durante o descanso do corpo físico, o espírito, a depender da sua necessidade, a depender da sua evolução, a depender da permissão que ele receba, ele conhece em parte ou tem revelado em parte o seu passado, bem como também a depender das suas necessidades, a depender das suas tarefas, a depender de autorização do mundo espiritual, ele tem previsão ou revelações quanto ao futuro. Da mesma forma, durante o sono do corpo físico ou durante o descanso do corpo físico, o espírito adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro mundo. Então, o espírito, durante este período de descanso, durante o sono, o espírito entra em comunicação com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, pertencentes ou vinculados a este mundo ou a outros mundos. E ainda os espíritos amigos acrescentam: muitas vezes nós dizemos: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil, ou seja, aquele sonho sem pé e sem cabeça, como falamos popularmente. Quando nós acordamos no outro dia, via de regra falamos ou já ouvimos falar que aconteceu durante a noite um sonho que não faz nenhum sentido ou que não tem nenhum sentido. Tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. E aí os espíritos amigos acrescentam: enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Em muitas situações as coisas se misturam. Nós temos informações acerca do nosso passado, revelações por vezes do futuro, e aí confundimos as coisas quando acordamos, e aí não entendemos nada acerca daquele chamado sonho, mas que na verdade foi uma verdadeira revelação ou reencontros com almas queridas ou não queridas. Então é por isto que aqui os espíritos amigos nos falam desta forma e acrescentam: estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres criaturas humanas, que pouco conheceis
os fenômenos mais simples da vida. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que, via de regra, a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos no corpo físico, ou seja, reencarnados, estamos nesta condição de pobres criaturas que não conhecemos quase nada. Somos praticamente analfabetos quanto às coisas do mundo espiritual, os fenômenos do mundo espiritual, os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos, sábios, e vos embaraceis com as coisas mais vulgares. Então aqui eles nos lembram que muitos de nós que aqui nos encontramos na Terra, por vezes, nos classificamos ou somos classificados pelas outras pessoas como sendo criaturas sábias aqui na Terra, e por vezes nós nos embaraçamos com as coisas mais simples da vida, as coisas mais comuns da vida, em especial da vida do espírito. Ficais perturbados a esta pergunta que todas as crianças, ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? E que é o sonho? Então, assim, os espíritos amigos nos lembram que por vezes nós ficamos embaraçados com este tipo de pergunta, que via de regra são feitas, essas perguntas são feitas por crianças. O que fazemos durante o período de descanso do corpo físico, ou seja, enquanto estamos dormindo? E o que é verdadeiramente o sonho? Será que todos nós sabemos explicar corretamente o que vem a ser o sonho? O que nós fazemos durante o nosso período de descanso? E os espíritos amigos nos esclarecem da seguinte maneira: os espíritos amigos vêm em nosso socorro para nos auxiliar na resposta destes dois questionamentos: o que fazemos durante o período de descanso do corpo físico e o que verdadeiramente são os sonhos. E eles começam falando acerca dos sonhos da seguinte maneira: que o sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que a criatura humana se encontra de maneira fixa, depois da morte. Então aqui eles nos lembram que durante o sono do corpo físico, em especial através do sonho, nós nos libertamos momentaneamente ou provisoriamente, ficando parcialmente ou bem próximo daquela condição que ficaremos quando desencarnarmos. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado, ou seja, do jeito ou da forma em que a criatura se encontra ou se encontrará de maneira fixa depois da morte. É por isso que os espíritos amigos nos lembram que dormir é como se morrêssemos. É uma morte parcial. E ainda eles dizem: espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Então aqui eles nos lembram que durante o período de descanso, durante o sono, durante os sonhos, é preciso ter inteligência, é preciso usar estes períodos de forma correta, nos reunindo, nos ligando a espíritos inteligentes também, espíritos esclarecidos,
nos reunindo à sociedade de outros seres superiores a nós, porque assim, quando desencarnarmos, nós nos desligaremos do corpo físico rapidamente. Com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isto deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo as palavras de um santo. Então, dormir no corpo físico é como se fosse uma morte. Então, nós treinamos e treinamos todos os dias para a morte. Porque todo dia, parcialmente, nós morremos quando dormimos, ou seja, nos libertamos parcialmente do envoltório físico, coisa que se tornará definitiva depois da morte do corpo físico, depois da cessação das funções orgânicas do corpo físico. Isso para os espíritos elevados, ou seja, isto acontece para os espíritos elevados, ou seja, se libertar de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, aproveitar durante o sono do corpo físico, durante os sonhos, esses períodos para o aprendizado. Todavia, a massa, ou seja, a maioria absoluta das criaturas que se encontram reencarnadas aqui na Terra, então, todavia, a massa das criaturas que na morte deve ficar longas horas em perturbação, essa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à Terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aquele que tem aí. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, ligados pelo coração àqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer, ou seja, durante o sono do corpo físico. Isto explica também as antipatias invencíveis, pois sabem, no fundo do seu coração, que essas pessoas de lá têm uma consequência diversa da nossa, ou melhor, têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem a ter visto jamais com os olhos. E ainda, os espíritos amigos acrescentam, explica ainda a indiferença, visto que explica ainda esta indiferença ou a indiferença existente ou patente entre nós, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Então, assim, os espíritos amigos vão nos esclarecendo acerca deste assunto, acerca do sono e dos sonhos, nos falando e nos orientando de que forma nos comportarmos aqui na vida, de que forma nós podemos e precisamos aproveitar estes períodos de descanso, nos ligando a espíritos mais elevados do que nós para o nosso esclarecimento. E ainda eles dizem da seguinte maneira: pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos, e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem
sem demasiada repulsa em encarnarem entre nós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles se vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus nos abriu até seus amigos do céu, até os nossos amigos do céu. Então, através do sono, Deus nos abre esta porta todas as noites para nos reencontrarmos com os nossos amigos do mundo espiritual. E aí, ainda eles dizem, é o recreio depois do trabalho, enquanto esperamos a grande libertação. A libertação final deve nos devolver ao nosso verdadeiro meio, que é o mundo espiritual. Então, estes períodos de descanso do corpo físico, estes períodos em que nós nos libertamos, nos emancipamos provisoriamente, são esses períodos de descanso, esses períodos de recreio, nesses intervalos entre uma atividade e outra, para nos reencontrarmos com os nossos amigos, recebermos novos ensinamentos, novas orientações, recebermos energias novas e assim sucessivamente. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação, ou com este início de estudo da questão 402, a primeira parte da questão 402, porque conforme nós falamos, a resposta e os comentários, a resposta dos espíritos superiores e os comentários de Kardec, são bastante extensas. Então, assim, dividimos este estudo em duas partes. Então, assim, nós encerramos esta citação da primeira parte da questão 402, para na sequência ainda estudarmos um pouco mais acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume número 8 da coletânea composta por 20 volumes, capítulo 45 do volume 8, onde nós encontramos os comentários de Miramês a esta questão 402, que tem como título Liberdade Ampliada. Então, Miramês, comentando esta questão, ele diz da seguinte maneira, e aqui vamos estudar e refletir com Miramês também a primeira parte dos comentários de Miramês. Então, ele começa da seguinte maneira, que o espírito durante o sono tem mais liberdade, bem mais do que nós pensamos. Então, o espírito, nós que aqui nos encontramos ligados a este instrumento físico ou ao instrumento físico, estamos presos a este instrumento e durante o período de descanso, via de regra, o período noturno para a maioria de nós ganhamos liberdade, uma liberdade parcial, uma emancipação parcial. E esta liberdade, conforme nos informa Miramês, ela é bem mais ampla, do que nós pensamos. E ainda ele diz, e fica mais livre, preso somente pelo cordão de prata, ou o fio fluídico, muito conhecido dos espiritualistas, o chamado cordão ou fio de prata. Esse cordão é que liga o perispírito, ou seja, o corpo do espírito, aos mais arrojados centros de forças, e destes partem fios de luz que se prendem aos centros de energias menores. Então, este chamado cordão de prata ou fio de prata,
ou cordão fluídico, liga o corpo do espírito, ou seja, o perispírito, aos principais centros de forças ou aos principais chakras do nosso corpo físico. Então, assim, desses principais centros de força, existem outras ligações mais tênues aos centros menores, aos centros de energias, centros menores de energia. Então, a alma se encontra perfeitamente presa como um encarnado que deseja libertar-se dos liames da carne. O que segura o espírito ao corpo é o medo da morte. Então, o que segura o espírito ao corpo físico é o medo que, via de regra, a maioria de nós temos da morte. Este instinto de preservação que vem dos compromissos assumidos e que se faz presente pelo instinto de conservação. Então, já estudamos acerca deste medo da morte, já estudamos acerca destes compromissos assumidos no mundo espiritual, que nos faz ter medo da morte ou temer a morte, por não ter a certeza se já chegou o momento, se já cumprimos o nosso compromisso. E este instinto de preservação da vida, este instinto natural de preservação da vida. E ainda ele diz, em um futuro breve, os dons irão aumentar, as faculdades espirituais vão desenvolvendo de modo que as chamadas viagens astrais serão comuns entre as criaturas humanas. Então, as chamadas viagens astrais, em um futuro próximo para o mundo espiritual superior, para nós pode ser que este período ainda esteja bastante distante, mas em um futuro breve, conforme diz Miramês, com a ampliação ou desenvolvimento dos dons espirituais, as faculdades espirituais se desenvolvendo um tanto mais, essas chamadas viagens astrais serão comuns entre nós, criaturas humanas, aqui no corpo físico. Então, a constatação da vida espiritual será uma realidade para os que ainda duvidam desta verdade. A doutrina dos espíritos, vivência e revivência da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, abrirá a escola para a educação dos seus profitentes nesse sentido de se fazer viagens astrais conscientes. Então, assim, Miramês nos lembra que em um futuro breve nós faremos estas viagens astrais de forma consciente, de forma segura. Mas para isso nós precisamos ampliar os nossos horizontes acerca do conhecimento da verdade, acerca do conhecimento das leis do mundo espiritual. E ainda ele diz, eis aí a porta da felicidade, como existe em mundos elevados, onde não há discussão sobre a preexistência da alma, a lei de reencarnação e a comunicação dos espíritos, pois cada criatura tem a sua própria comprovação. Então, nos mundos mais elevados, eles não têm dúvida quanto a isto. Eles não têm dúvida acerca da imortalidade da alma, da preexistência da alma, da reencarnação, da comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, entre os mundos diversos, da mesma forma que eles, aquelas criaturas de mundos superiores, eles têm a comprovação de tudo isto, a certeza absoluta de tudo isto, pois cada criatura tem a sua própria comprovação. Sendo assim, alguns espíritos encarnados,
estão quase a debutar neste exercício espiritual com a assistência dos benfeitores espirituais, que eles vão servir de guias para a nova jornada de vida cheia de esperança. E encerrando as nossas reflexões neste momento, Miramês ainda diz o seguinte: na verdade, dizemos que a iniciação desse trabalho vem desde que existe a Terra, ou seja, há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos, pelas portas do sono. O sono é um desdobramento inconsciente que deixa leves lembranças do ocorrido, e esse mesmo sono evolui de sorte a chegar à viagem astral consciente. Então, assim, no nosso próximo encontro, estudaremos a segunda parte da questão 402, estudando um pouco mais acerca do sono e os sonhos. Esta liberdade ou esse desdobramento inconsciente que acontece durante o descanso do corpo físico e que no futuro se tornará um desdobramento ou uma viagem astral consciente, quando nós tivermos conhecimento para isto. Reflitamos acerca deste assunto, meus irmãos e irmãs, e aproveitemos todas as oportunidades que nos forem ofertadas nesta busca pelo conhecimento da verdade, para assim nos tornarmos criaturas livres. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.